Bom dia, pessoas queridas, tudo bem? Esse é mais um vídeo para nossos estudos. Desta feita foi o registro do mini curso de Kenga Dia Congo, o imaginário Banto na Umbanda. Vai ser a parte 1, não vamos conseguir colocar o mini curso inteiro, foi uma tarde inteira. Foi ministrado pelo doutor, professor Hertz Wendel, no dia 5 de julho de 2024, com uma promoção aqui da pós-graduação em Ciências das Religiões da UFPB, vinculado também à disciplina Ciências das Religiões 2024-1, foi ministrada pela professora Dilaine Soares Sampaio. Eu sou um aluno, Jorge de Oliveira Gomes. A gente fez esses registros e vamos compartilhar com vocês aqui. Então essa foi a divulgação que saiu, falando sobre o mini curso. Aí está o professor Dr. Hertz e ao lado vocês veem um mini currículo dele, tá certo? Tem também em outros lugares, mas aqui a gente fez questão de deixar esse registro e também mostrar aqui mais 2 livros que ele escreveu. Ele organizou os textos, resultado de disciplina, resultado de pesquisas, e todos os livros estão disponíveis para download nesse link aí da sintagmaeditores.com.br/livraria. Então vamos ao conteúdo do nosso mini curso. Obrigado. Então hoje a gente dá continuidade a essa segunda atividade dentro da retomada das atividades desse semestre do grupo de pesquisa Raízes, o mini curso que a professora vai ministrar hoje está bem conectado, gente, com a palestra de uma maneira mais aprofundando. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Dilaine. É importante a gente pesquisa as religiões afro-brasileiras em outras áreas, no caso, na comunicação. Por que nós estamos pesquisando lá? Então, meio que um resultado dessas, é uma síntese que eu estou apresentando para vocês, dessa pesquisa na área de comunicação. A minha formação, eu sou jornalista, também sou formado em publicidade, e nas horas vagas hoje eu sou ator e dublador. Então, bem nas horas vagas mesmo, quando a agenda permite. Mas, então tem coisas que a gente vai fazendo, eu até comentei no dia da palestra, o quanto que o algoritmo está, a nossa crise existencial, a nossa crise humana nesse momento, ela recai sobre o corpo. Então, como eu sou ator, trabalho com teatro, trabalho com cinema, então a gente sabe da ferramenta que é importante, a voz, é importante esse autoconhecimento do corpo. Então, o teatro eu acho que é um negócio que eu aconselho todo mundo a fazer. Independente se você vai ser ator, atriz, famoso, é uma questão de você resgatar a tua relação com o corpo. O corpo, quando eu falo, é voz, é presença, não é só o corpo físico. E aí o corpo ele tem um papel muito importante nas religiões afro-brasileiras, porque sem o corpo no ritual da Umbanda, do Candomblé, da Jurema, eu apresentei na quarta-feira, comentei que teve na época da pandemia alguns terreiros de Curitiba fizeram gira online. E aí a minha questão, o corpo não está presente, é gira de fato, cumpriu o papel, mas cumpriu o papel às vezes comunitário, de contato entre as pessoas para manter viva essa conexão, mas o corpo não está lá presente. Então assim, a gente começa a ver que esse movimento da Umbanda que vai para a internet, faz uma gira online, numa época difícil, como a pandemia, e aí ela é outro reflexo do quanto que a nossa sociedade está cada vez mais atrapalhando, deixando de lado essa presença física que é o corpo. Então, a gente que é dublador, tem uma onda, assim, tem um ministério, já tem uma campanha falando de voz viva. Voz viva é voz do dublador, não é voz da IA, porque a IA não é uma voz viva. Então, nós estamos preocupados com isso, preocupados com as fake news, preocupados com a deepfake. Então, olha, está chegando as eleições aí novamente muita gente vai acreditar em um monte de imagem, porque a gente está tão conectado na internet que a gente é a nossa verdade nesse momento. Eu estava conversando com o professor, pode entrar. Eu estava conversando ontem
mídia na UFPB e a dificuldade que ele está tendo, e todos os professores de cinema, de repertório dos alunos de cinema. Então, por exemplo, você falar de um Pasolini com a geração de agora, eles não têm ideia. Um comentário, não estou falando que o tempo muda, o novo sempre vem, né? Mas choca um pouco a gente, que é da nossa geração, de alunos falarem assim, nossa, uma referência musical é a Luísa Sonza. Aí você fica assim, mas a geração agora é o que tem, né? Então assim, como trabalhar com essa geração que está o tempo todo conectado no celular e vai ter que sentar e escrever um roteiro, vai ter que usar o computador para fazer um roteiro de cinema, vai ter que ter referência de cinema, porque então, esse corpo está vazio de referência, vazio de coisas. E aí quando a gente passa pela experiência do terreiro, estamos levando o nosso corpo do terreiro, o espaço. E aquele espaço do terreiro é um espaço de encruzilhada, no sentido assim, de várias coisas que estão acontecendo ali e que atravessam o seu corpo, atravessam o seu imaginário. Então o que eu vou trazer para vocês hoje é uma pequena parte de como que a gente pode ver o terreiro enquanto uma estrutura narrativa que a gente que é da área de comunicação olha para o ritual de Umbanda e ele quer dizer alguma coisa. É uma mídia diferente. Então a gente que é da área de comunicação adora estudar, por exemplo, a publicidade, o cinema, o jornalismo, a informação. Mas quando essa mídia, ela não é uma mídia como a gente reconhece, com pixels, por exemplo, quando ela não é uma fotografia, quando ela não é um vídeo, ela é o corpo das pessoas em ritual. Ela é aquele conjunto religioso que me fala um negócio, que traz uma mensagem. Não é individual, é em conjunto, é comunitário. Eu estou lá na assistência assistindo a gira e ela está me dizendo alguma coisa. Então é nesse sentido dessa mídia não hegemônica, dessa mídia que foge do padrão midiático, que né? Quando fala mídia, a gente pensa nisso aqui. Televisão, celular, vídeo, cinema, TV, música, tudo isso tem mídia. Mas e o corpo? O corpo do médium é uma mídia. A palavra mídia vem de medium, do latim. E a palavra medium, que originou a palavra meio de comunicação, originou a palavra médium, na Umbanda, né, no Espiritismo, etc. Então, assim, esse corpo mediúnico, que também é mediático, atravessado pela mídia. No final da apresentação eu trago algumas coisas da cultura pop para a gente ver o quanto que vaza as religiosidades da cultura pop que está presente, tá? Mas enfim, eu trago aqui o imaginário Banto e a Umbanda. Vou começar pela palavra Bantu, do Kikongo. Ela é no plural de uma outra palavra. Muntu é ser humano, é um indivíduo. Bantu é o povo, é o conjunto, é a comunidade. O povo africano não se reconhece Bantu, porque a palavra Bantu foi uma invenção de um alemão europeu. Eu não sei falar alemão, mas pode esquecer, Wilhelm Blick. Ele olhou que tinha uma linguística, ele é linguista. Ele era, né? Ele viu que tinha um grupo de línguas semelhantes na África e ele falou: existe o tronco banto na África, que é mais ou menos aquele desenho bem tosco aqui da África, é mais ou menos nessa região aqui do sul, no meio da África. Daqui a gente sabe que tem gente na Goiânia, e daqui para baixo, até Moçambique, até África do Sul. É um tronco linguístico aí, segundo o alemão, por favor. Eu já tinha visto isso, eu fiquei muito admirado como é que os bancos tinham se espalhado de Angola à África do Sul. Potência de povo é essa agora nas notas? É uma classificação artificial de um grupo artificial. Isso, é uma classificação artificial europeia. Eles não sabem, eles não se reconhecem como banto, porque a palavra banto, ela quer dizer povo. Tá? É isso. Então, quando o Seco Foucault traz esse imaginário banto, eu estou dizendo imaginário do povo da Umbanda, desse povo, porque eles não se reconhecem, o próprio povo fala sobre os bantos. É diferente do pessoal que é da Europa, eles têm uma identidade, mas o banto não se reconhece. Uma generalização, né? Que são muitos povos, Muitos povos, mais de 500 etnias, entre aspas, bantas, né? Que tem várias línguas, é mais de 500 línguas, 500 etnias. Então, quando chega a Europa lá e divide a África nos países, ela está dividindo comunidades inteiras em dois, porque aqui agora aqui é um país, aqui é outro país. E era tudo junto.
muito misturado, né? Então, vamos lá. E esse campo aqui, só para justificar essa palavra banda, que ela tem lá, né? A gente não utiliza ela, mas vamos utilizar a partir da ótica do Gunseng Foucault, que é o antropólogo português que a gente está estudando agora. Tá? Então, aqui, esse faz parte do grupo ECOS, tá? Que é o nosso grupo de pesquisa em comunicação, consumo e sociedade. Eu só vou reforçar, né, porque a gente fala assim, consumo, religião, etc. Não estou dizendo que a religião, né, existe um mercado religioso. Vamos pensar assim. O Estado antes falava para a gente qual era a nossa religião. Aí o Estado ficou laico. Cada um vai fazer a sua religião agora. Nesse momento que o Estado fica lá, ele permite com que todos os grupos religiosos criem suas próprias estratégias de manter os seus fiéis. Então aí se criou o que a gente chama de mercado religioso. Tá? Em Curitiba, seja bem-vinda, Boa tarde. Existe um mercado religioso que, né, os terrenos competem entre eles como espaço na sociedade, que competem com os centros espíritas, que competem com os terreiros de candomblé, que competem com, né, a Igreja Católica, a evangélica, assim por diante. Então existe um mercado religioso. Então não é feio de falar que nós estamos conectados. Então, a partir desse mercado religioso, a gente começa a estudar o consumo. E tem outro detalhe que eu falo na palestra que eu gosto muito de reforçar. Eu falo assim que o consumo é a nossa maior experiência por quantidade, não qualidade, é a nossa maior experiência com o sagrado. Tá? Por quê? Porque o consumo ele já entendeu a lógica da mitologia. Então os mitos hoje estão presentes na nossa sociedade, principalmente na mídia. Então os mitos que de outrora sentavam na mesa de uma fogueira para compartilhar o conhecimento com o ancião da nossa comunidade, eles estão na tela do celular, eles estão na tela de cinema, estão na tela de TV. Tem aqui, para quem nunca assistiu ou leu o livro Deuses Americanos. Deuses Americanos é um livro do Neil Gaiman, é um escritor inglês, o mesmo escritor que fez o Sandman, que criou Lucifer, e fizeram a série, né, a partir da obra dele. Ele tem um livro titulado Deuses Americanos. Basicamente ele fala, o livro, a sinopse é os deuses antigos que chegaram com os imigrantes nos Estados Unidos. Eles perderam espaço para deuses novos. Quem são os novos deuses? A tecnologia, a globalização e a mídia. E aí tem uma briga dos deuses antigos, que a gente pode colocar os deuses nórdicos, africanos, uma série de deuses do velho mundo, que eles querem retomar o espaço deles. Então existe um atrito entre os novos deuses. Mas eu estou dizendo essa história para vocês entenderem que a deusa mídia fala a seguinte frase no filme, na série e no livro. A deusa mídia fala assim, olha... Tem uma série também, então? Tem uma série na Amazon Prime, vale a pena, né? Ela fala assim, a deusa mídia fala, né? Ela está tentando cooptar um rapaz lá para ficar do lado dela contra os deuses antigos. E ela diz o seguinte, ela aparece na tela de televisão como se fosse a Lucy da I Love Lucy, aquela série antiga dos Estados Unidos. Ela fala assim para ele, tem tempo e atenção é melhor que sangue de cordeiro. Então a tela é o altar. Entra anos, sai anos, as pessoas se postam diante do meu altar. Eu sou a deusa mídia. Para cada like, então é uma oração para mim. A minha força vem daí. E tempo e atenção é melhor do que sangue de cordeiro. E aí o tempo que você fica no celular, na televisão, esse tempo você não resgata nunca mais. Você está sacrificando seu tempo de vida. É isso que a deusa mídia quer. Não precisa de sangue. É só seu tempo de vida. Então, assista essa série, leia o livro, é sensacional. Tá? Então, nessa perspectiva que a gente vai estudando. Então, quando eu falo que o consumo ele completou a mitologia, que as marcas são novos mitos, as celebridades da cultura pop são novos mitos, as narrativas midiáticas são as novas mitologias, o ritual de consumo são os novos rituais. Então, o consumo ele já completou essa coisa nossa do mágico, do místico. Tanto é que quem tem seguidores é o quê? É profeta. Olha como a gente fala. Quantos seguidores eu tenho? Tá? No Instagram. É uma palavra que vem do campo religioso. Então, digamos que os influencers atuais seriam Os profetas. Até que pior.
pais, mães de santo, padres, pastores, só que são influencers. Só tem um nome diferente. O pastor e o pai de santo, né, não são, né, o mestre Juremir não é um influencer da sua comunidade? De certa maneira é. E muitos são influências da comunidade física, nas comunidades municipais, que tem lá, com muitos seguidores. No Instagram e nas coisas, né? Então fica uma coisa dupla assim. Então é muito interessante. Pensar no termo de seguidores que você está falando. E aí, como eu sou da área de propaganda, de comunicação, de marketing, qual é a palavra que os clientes que eu já atendi na minha vida, os empresários, e o pessoal da propaganda fala muito. Aí temos que fidelizar os clientes. A palavra fidelizar é tornar fiel, bem do religioso. Então, há muito tempo o consumo, a publicidade, o marketing já entendeu a coisa. Então, por isso que eu falo que o consumo é a nossa maior relação consagrada por quantidade. Cada like, cada comentário, cada tempo, minuto que você passa na frente de uma tela, seja no celular, de televisão, etc., você está sacrificando, você está tendo uma relação mágica, religiosa, espiritual. Mas, claro, enviesada, é outra coisa. Mas é o que sobrou pra gente. A gente tem aí, está faltando o resgate do corpo. Então eu fico mais conectado no celular, nesse altar da mídia, da deusa mídia, né? Venerando a deusa mídia, dando meu tempo de vida para ela, que é daí que ela tira a força dela, ela consegue mandar na minha vida o meu comportamento. E aí essas relações que eu tenho com o terreiro, com o espaço, levar o meu corpo para o terreiro, então a gente não tem que expulsar o demônio do corpo, tem que expulsar o algoritmo do corpo. Isso é que tem que fazer. Esse é o nosso demônio. O Wi-Fi e a internet que a gente faz sem um bis. Não, a gente exatamente, é os 10% do nosso salário para a internet. Eu tinha pensado nisso, mas ó. Então você vê como o consumo ele tem essas relações. Então o consumo para a gente é uma relação mágica, mas é assim, não é. O consumo ele vai trazer um cheirinho do mágico, um cheirinho do místico. Porque ele não quer que você preencha a sua alma com a experiência grandiosa, que é você ir para um terreiro, para um culto evangélico, uma missa, né? Você sentir a vibração de uma missa, respeitando todas as religiões. Então, assim, essa experiência mágica, o consumo quer para ela, só que ele não quer preencher o seu corpo, porque nós somos obesos anêmicos em termos midiáticos. Obesos anêmicos. Nós nos alimentamos de imagens, de informação, tão com fome, tão doente, tão anêmico ainda. Não alimenta. Então essa mitologia, essa magia, esse espiritual do consumo não alimenta, porque não é para alimentar. É para você estar o tempo todo com fome. Não é à toa que a saúde mental fica extremamente desgastada. Claro. Hoje tem psiquiatras, eu conheço alguns que são colegas que estão trabalhando seus consultórios com o processo de desviciar a pessoa na internet, fora os adolescentes, crianças idolatradas, processos muitas vezes suicidas porque vão se isolando. Aí não tem mais amigos reais, e deixam os amiguinhos por algo fulano de tal. Então ela fala o que acontece, como a psique nossa precisa de socialização, quando você vai ficando nesse mundo virtual, e aí não quer mais para a escola, porque quer ficar em casa, conversando com as virtuais. Ela tem casos de adolescentes, uma colega minha, caso de adolescentes com 9 anos, 10, ela está trabalhando isso, né? E ela fala, olha, por favor, você tem filho pequeno, não deixa na tela preso. Por favor, faça qualquer coisa, mas não deixe, porque é muito sério. Ela me contou de vários casos, tem muitas vezes. Aí os idosos também, as pessoas mais idosas que não preenchem o tempo com isso, mas aí também não preenche a socialização, porque elas são só assim, entre aspas, do mesmo jeito, né? Não preenche. Então o que é a natureza? Se você observa qualquer animal na natureza, aquele filhote, ele dança, ele pula, ele corre, ele brinca, e a criançada nossa está sempre parada no celular. Você na sua fala, me remete a um passado, a memória é disparada. Assim como são criados, a gente tem que fazer uma obrigação que é assim, o tronco de Jurema. Vamos firmar Jurema, mas a gente ia para a mata para poder buscar o tronco. Hoje não, a própria mídia dispara lá, ó, tal local, envia entrega. Então quer dizer, será que aquela representação terá o mesmo significado ali, você ir para uma mata, aquela forma de licença? Aí entra-se a questão do consumo, né? Sim. Você hoje, antigamente era o chitão, você fazia. E aí, outra coisa. Até pronto, até roupa pronta.
trazer, por isso que tem a ver com religião, com o mercado religioso, com as nossas religiões, porque o consumo, o que significa consumo? Não é só passar, dinheiro, isso é uma parte do consumo. O consumo não é só propaganda, produto que você compra no shopping. Ele também faz parte do consumo, mas o consumo é troca simbólica. Quando eu compro um tênis, eu não estou comprando um material físico, eu estou comprando uma cadarço, uma borracha, eu estou comprando aquilo que a marca representa, é simbólico. Porque eu compro uma bolsa, eu tenho que me sentir bonito. Não, muitas vezes não é por causa da bolsa, é por causa da marca que você sabe que tem a bolsa que você vai vender. Para mostrar o lucro e não para você. Exatamente. Então, para socializar, para mostrar para o outro. Mas então, o consumo é troca simbólica. Então, qual é a principal necessidade que o consumo atende? A necessidade do simbólico. Então, nesse ponto de necessidade simbólica, é claro que existe um mercado religioso, é claro que a religião também atende a necessidade do nosso simbólico. Tá? Então, assim como a propaganda atende, o produto atende, o mercado, o supermercado atende, o mercado farmacêutico, um monte de medicamento que a gente está tomando na cara a caramba agora nos últimos tempos, atende o nosso simbólico. A química atende, a droga atende, os vícios atendem, de certa maneira. Então, assim, então o consumo é muito mais amplo que só passar um cartão de crédito ou crédito. Então, mas, o quanto que ele entende, a Umbanda em Curitiba, eu falo muito de Curitiba porque é uma Umbanda que é só praticada lá. Não tem outro paralelo. Eu já vi os terreiros aqui, acompanhando os terreiros da Umbanda. Não é bem diferente. Então, a Umbanda de lá, ela flerta com o profano, ela tem o sagrado dela que é ali dentro. Entrou dentro do terreiro, vai fazer o ritual, é sagrado. Mas até a pessoa chegar aqui na assistência, ela precisa de marketing, propaganda, no seu Instagram. Todos os terreiros estão no Instagram, seu Instagram lá, entendeu? Tudo está no Facebook, tudo tem canal no YouTube. Aí você vê os terreiros um melhor que o outro, fazendo a propaganda, a identidade visual uma melhor que a outra. Aí você fala, não é gente normal. Gente, não, você tem que ser uma pessoa muito doida da área de comunicação, criativa, porque é muito bem feito. Então tem profissional por trás. Pode ser um profissional que aquele jornalista ou publicista que entrou no terreno e fala, deixa que eu faço. Mas ele tem contrato, tem departamento de comunicação. Nesse ponto, a Umbanda de Curitiba, foi uma pergunta que fizeram na quarta-feira, ela se assemelha muito com a pentecostal, na estratégia comunicativa. Entendeu? Então, se a Umbanda em Curitiba é tão estratégica, com publicidade, jornalismo, eventos, a pentecostal também é nesse ponto. Então a Umbanda em Curitiba é muito pentecostal em termos midiáticos, em termos estratégicos. Isso tudo é o profano, mas ela precisa, porque ninguém fala, nenhum pai de santo vai ser de Umbanda falar, estamos no mercado religioso, competitivo. Eles competem, sabe, entendeu? Fica de olho no evento do terreiro, fica, porque está observando a concorrência, normal, entendeu? Então, assim, essas relações não se fala, mas na prática sabe que existe ali uma competição, existe uma estratégia. Então o terreno fez tal evento, então vou fazer um evento, quando você está fazendo um evento semelhante, precisando de ideias ruins, ideias boas dos outros, entendeu? Então você faz também, mas é normal, não é um negócio. Todo mundo tem que pagar aluguel, então tem que fazer muito evento, dá muito dinheiro no sentido de eventos, de festa, de rifa, porque tem que pagar aluguel, geralmente aluguel é muito caro, tem custos, água, luz, Então assim, tem CNPJ, então é uma empresa, só tem que de casa espiritual para alguma coisa. Então é uma instituição, então a gente não pode crescer. Aqui na Paraíba sempre se choca muito quando eu falo que não tem Umbanda na Paraíba. Mãe, por favor, você não está fazendo ter Umbanda? Não tem não. Nós ficamos aqui, Umbanda com Lagoa. Misturado, Lagoa e Jurema. Mas você não tem uma casa de Umbanda na Paraíba. Porque a Umbanda que a gente viu nascer há 1000 e tantos anos passados, há 500 anos passados, mais de 500 anos, claro, já foi mais de 500 anos, Então, quando a gente vê a Umbanda nascer, ela nasce totalmente diferente, ela não tem nada a ver com a cultura, com o candomblé. Então, você tem essa noção na Paraíba, e quando a gente falar na Paraíba que não tem Umbanda, a gente tem se respeitando a Umbanda. É porque nós sempre a Umbanda do Lagoa. Mas a gente não tinha essa Umbanda pura, É muito importante que a gente fortaleça o que é que nós somos. Nós somos do candomblé, esse candomblé, a África organizada no Brasil. Ou nós somos dessa Umbanda do Lagoa?
que o povo da Umbanda, o povo do Candomblé, o povo da Jurema tomasse para si essa comercialização de todos os seus produtos, né? Porque a gente compra esses produtos a outros atravessadores. E as nossas casas, elas não crescem, porque nós estamos comprando a eles, onde nós queríamos nos juntarmos, formarmos comércio, morando meu nome, não é empreendedorismo, não, é Uma cooperativa. sim, uma cooperativa. E vamos juntar nós, vamos nós fazer aqui, vender nossos produtos, e aí sim nós saímos ganhando, porque eles estão ganhando em cima de nós. Muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, muitas vezes, faleceu alguém, vai no doutorzinho, minha loja, aconteceu isso, minha gente, por favor. Mas faleceu alguém, aí alguém vai para ficar ali, vai na casa de um banda qualquer, igual do Brasil, vende aquele produto, e a gente recompra esse produto que foi de alguém que já se foi, e aí ele está tratando de uma educação que já se foi, o Brasil vai vender aquela coisa. Mas assim, as casas lá de Umbanda lá em Curitiba, geralmente elas fazem sempre um esforço de ter o café, a lanchonete dentro do período, a loja que vende os produtos religiosos. Então lá, né? Por isso que eles integram, por exemplo, terapias alternativas, terapias complementares, reflexologia, reiki. Então, assim, eles vão se especializando, né? Então, essa pesquisa é um entremeio, né, entre comunicação e antropologia. Ela tem, então, a pergunta que ela faz, como o rito se torna potencialmente comunicativo. Então, a gente olha para o ritual, qual é a potência comunicativa, né? O rito enquanto mídia. Tá? Né? Mídia entre o quê? A mídia é algo que está entre alguém, o emissor da mensagem e o receptor. Isso é a mídia. Então, o rito é uma mídia, ele está no meio. Quem é o entender o receptor, entender, né? E a gente vai entender que o receptor o emissor daquele ritual, ele é muito mais profundo, não é só o terreiro. Então, por baixo da camada do discurso do terreiro, da mãe de santo, do pai de santo, dos irmãos daquela casa, dos filhos daquela casa, você vai buscando essas camadas, então é tipo uma antologia que a gente vai fazendo mesmo. Tá? Então, o objetivo nosso, então, destacar os sentidos relacionados ao de Kenga de Acolmo, já vou explicar sobre isso, no rito umbandista de Curitiba. Tá? Esse aqui é um desenho bem de Kenga, bem simples. Tá? Bom, falando do de Kenga, vamos lá, é o que a gente está trazendo aqui para vocês. Tá? Vamos algumas representações, deixa eu ver aqui. Tá? Então, de Kenga de Acolmo, em que Congo significa cosmograma Congo. Tá? Essa é a tradução para o português. Cosmograma. Então, cosmograma é esse desenho aqui. Então, assim, como que a gente chegou nele? Né? Porque a gente falou assim, gente, tem alguma coisa com esse ponto riscado da banda que é esse cosmograma. Esse era o visual. Né? Então, né, quando você desenha, o ponto sempre é um redondo, sempre é alguma coisa cruzada, pode ser duas espadas, pode ser duas flechas. Pode ser uma cruz, né, representando o preto velho, enfim, mas sempre a coisa do cruzado, do círculo e cruzado. Então a gente olhou para isso aqui, mas pô, tem alguma coisa aí, o que existe aqui em Kenga de Acolmo e como que veio parar esse ponto riscado na Umbanda, né, no Brasil e em Curitiba. Então a gente começou a investigar. Tá? Então o que ele é? Ele é uma representação visual, né, da filosofia Congo. Desse jeito de se relacionar com o universo, com o mundo, com a realidade do povo Congo. Tá? A outra palavra que é sempre surge, então, dos Bakongo. Então, também a palavra Bakongo, Ba, significa plural. Então, é comunidade Congo, o povo Congo, quer dizer essa palavra aí, Bakongo. Tá? Então, essa representação visual, então, ela começa, vamos lá, sobre, deixa eu pegar aqui. Como que os Congos dizem como surge o universo? Primeiro, surge a Calunga. A Calunga tem vários nomes. Uma coisa, por isso que eu falei aqui no começo, a gente estava batendo papo, você que é da área de letras, né? O quanto que é importante estudar a etimologia do Kikongo, porque uma palavra do Kikongo ou do Kimbundu tem vários e vários significados. Então a palavra Calunga, né, entre os significados que o SEC traz para a gente, pode ser algo relacionado a Deus,
no sentido assim, de força primordial, potência primordial. Pode ser algo como uma energia que impulsiona a gente para a vida. Tá? Tipo um axé, pode ser também, só que na língua aqui Congo. Tá? Então o axé é mais iorubá, mas aí quando você vai para o povo Congo, aí se fala do que? De calunga. Tá? Mas pode ser também o Rio dos Mortos, porque no povo Congo eles só iam encontrar, atravessar esse Rio dos Mortos, o grande Rio dos Mortos, depois que morrem. É por isso que aí a gente começa a ficar chocado na hora que a gente vê o quanto que os Congo, eles não eram de enfrentar o mar, porque o mar é a grande calunga. O mar, você só atravessa a calunga depois que você morre. E aí você botar a pessoa de navio negreiro para atravessar a calunga não tem lógica, é uma desconstrução cultural, é um choque. Para você atravessar e morrer do outro lado, culturalmente, nas Américas. Sabe? Então, no dia que você começa a entender essa cultura, outro que é chocante, e eles não estavam entendendo porque eles iam atravessar a calunga, porque não era atravessar, é só quando morre. A gente encontra o Rio dos Mortos. É chocante, cara, né? E também, o calunga também representa, né? Aquela loja que tem no shopping. Cada vez que eu vou na calunga, eu vou entrar na calunga, eu vou comprar pendrive na calunga, eu vou comprar um pendrive. Você faz lá, ele vai. Mas aí eu perguntei, claro que eu perguntei, eu entrei em contato com o marketing da calunga em São Paulo. E perguntei, eu falei assim, por que calunga? Eu não falei nada. Eu só fazer uma pesquisa da universidade, pensando nessa palavra, que é uma palavra africana, né? É uma palavra. Aí o marketing, para quem trabalha na calunga, e você pergunta para qualquer funcionário, todo mundo tem um discurso roqueiro. Calunga no sentido de força que funciona, de energia que faz, entendeu? Ação, ou seja, você tem, é neoliberal. Então, você traz prosperidade, entendeu? É isso, calunga é o negócio que dá certo. Então, isso que eles para você parecia aí, famoso. Mas você sabia que calunga é o Rio dos Mortos? E pegar o olho assim. Como assim? Aí contei a história, você ficou passada, a moça do marketing da calunga. Também dizer a tradução desse documento de calungo. Pode ser uma variação da palavra calungo. A partir da. Mas o que é calungo? O que normalmente é o calungo? A partir do que eu aprendi com o mestre Dário, ele falou que é o passageiro, né? O calungo. É a pessoa que está nesse processo da diáspora. Então, tá vendo? O calungo é o passageiro. Você vai entender a coisa. O passageiro do quê? Do mundo dos vivos para o mundo dos mortos que atravessa o mar dos mortos. Tá? Essa linha aqui horizontal, então, da Tchenga, ela não só representa a calunga, como surge. O povo fala, muito antes de falar de Big Bang, eles já falavam que teve uma grande explosão, que teve um grande brilho, uma grande luz, que não tinha nada. De repente, a calunga era um grande mar que não tinha nada, era uma sopa, a calunga era uma sopa. Mas você começa a ficar os caras, lembra, né, o Darwin, né, a evolução das espécies, né, começa no mar, né? Mas assim, é uma grande sopa, onde se explodiu todos os planetas surgindo daquela sopa. E aí, ok, então a linha horizontal representa a nossa conexão com a comunidade, com o mundo. É o nosso estar no mundo. Aí você tem uma outra linha, que é vertical. Tá? A linha vertical, ela representa o nosso ser, a nossa identidade. Então, é uma mistura de comunidade e identidade, o indivíduo e o coletivo. Então, uma coisa que o Musek fala do jeito dele, que fala sobre a Tchenga, ela o tempo todo na cosmologia e no jeito do povo Congo lidar com a realidade, lidar com a vida, eles dizem o seguinte: não tem nada desconexo, está tudo misturado. Tá? O nosso ancestral, o avô, a avó morre, eles continuam na comunidade. Não é uma coisa mal ausência. E tem uma frase que ele aprendeu na comunidade Congo, que a frase é mais ou menos assim, que a pessoa vai tirar umas férias. Logo ela volta na família, reencarna na família. Tá? Vamos ir ali nesse detalhe. Bom, vamos lá. Oi, pode falar. Essa linha horizontal tem alguma definição e explicação falando em expansão? Ou ela só é para lembrar esse mar, sopa, águas fluidias? Então, na verdade, assim, ela tem vários
significados. Então, ela é ao mesmo tempo mar ancestral, mar dos mortos, é aquilo que divide o mundo dos vivos, que o mundo dos vivos é em cima e o mundo dos mortos é embaixo. Então, quando você atravessa esse mundo, você tem outro mundo aqui. Depois ele vai reencarnar e voltar para o mundo. Tá? Então, na verdade, sim, são vários significados. A gente não consegue ter, não existe uma palavra no Kikongo que ela fala assim, é isso, pá, só tem esse significado, ela tem vários. Então, por isso que eu falo que a etimologia, estudar as raízes, estudar o idioma, é muito importante para você conectar várias coisas. Mas assim, é esse significado e outros também. Mas tudo está interligado. Tá? Mas vamos lá. Então, o que tem assim nessa cruz? Né? E essa cruz chama Iowa. O que é interessante da Iowa é o quanto que chegaram os europeus nessa região, na África, e eles olharam para Iowa e falaram, esse povo tem uma cruz cristã. Aí o povo falou olhar para a cruz cristã, né? O povo come e falou, eles têm uma Iowa, só que tem uma pessoa pendurada no meio. Por que eles fizeram aquela pessoa pendurada na Iowa deles? E aí, assim, isso aqui não é cruz. Não é para interpretar isso como cruz, mas é mais uma encruzilhada, no sentido de possibilidades criativas. E talvez acrescento, quando o senhor é representado assim, como está a Iowa, ela é absolutamente simétrica. Isso não é um símbolo cristão. A cruz cristã, ela vai mais abaixo. Então, quando você vai fazer o sinal da cruz, muita gente faz o equivalente a uma Iowa. Só que quando você faz o equivalente ao efeito a Iowa, você vai fazer, você deveria descer a mão até quase um umbigo. Quando você faz assim, você está praticamente invertendo a cruz. Então, é uma coisa que ajudaria as pessoas a perceberem a importância de você perceber os símbolos, porque inclusive a eficácia simbólica pode dar uma leve ideia se você não fizer direito. Mas é isso mesmo. Nesse mesmo sentido, quando o senhor fala, dá para perceber que sempre as pessoas imaginam que encruzilhada é ruim. Porque o senhor fala assim, mas é uma encruzilhada no sentido? Então, é porque realmente as pessoas se imaginam, né, que as encruzilhadas são ruins. E as encruzilhadas, nesse sentido, elas têm em todas as culturas. Até mesmo a cultura grega fala vários dedos de encruzilhada. Tá? Então, assim, a encruzilhada, é claro que ela evoluiu, né, com coisas negativas. Né? Então, a encruzilhada não é uma cruz. Porque ela não é cristã. É um lugar de possibilidades criativas, de elementos que possam se modificar, se transformar o tempo todo. Sabe? Então, e aqui, o que essa Iowa, né, a dica de Akombo vai promover a cultura do Congo, né? Ela tem a ver com transcendência e imanência, tem a ver com arte, criação, ética, política, vida e morte, espiritualidade, filosofia, consciente, inconsciente, realidade imaginária, tem a ver com direito. Então, o direito, as leis da comunidade, ela é pautada, né, nesses elementos. Estética, porque a estética ela vai além. Né? Tem uma frase, o Fusek, que é um livro dele, ele fala muito sobre provérbios. Tá? E provérbio, tem gente que acha que é uma simplificação. Não é. O provérbio, o cômodo, ele pega uma coisa complexa, completa ela numa frase, para justamente você absorver aquela frase curta, que você vai destrinchar ela novamente. É um novelo que você vai desfiar esse novelo novamente. Então, e a gente começa a entender essa cultura Congo, por que o preto velho fala tanto quando vai fazer consulta lá, ele manda um provérbio muitas vezes. Ele fala palavras que às vezes o Cambônio, às vezes nem o Cambônio consegue explicar para o consulente. Tá? Então, assim, por quê? Porque é complexo. E a pessoa vai com aquela frase para casa, ela tem que passar a semana, até voltar no outro dia da semana para ela poder decifrar. É isso faz parte da cultura. Então, o provérbio é uma coisa grandiosa que ele consegue fechar numa frase só, e depois a pessoa vai, o trabalho dela é esse trabalho de, né, se o ciclo se fecha, não se fecha, quando você volta no ponto onde você começou, você está transformada, não é mais a mesma transformada. E aí tem outros elementos.
Então, uma coisa que é interessante, bem aqui no ponto, tá? Entre o vertical, entre o ser e o estar, aí tem uma reunião nesse ponto. Então, antes de seguirmos com o registro do vídeo, estamos mostrando aqui o cosmograma Wakongo, uma figura mais clara aqui, né? Começa em Kala, aqui, o sol nascente, aqui é meio-dia, Tukula, aqui é o fim da tarde, aqui é meia-noite, mas na verdade tem vários significados. Ele vai ligar aqui à Lua, ao Sol, etc., outros planetas e assim por diante, né? E assim, na verdade, a parte da matéria está acima da Kalunga e a parte do espírito está abaixo da Kalunga, né? Por isso que aqui ele chama de o auge do poder espiritual e aqui o auge do poder físico da matéria, no norte, no sul. E aqui o mapa também, um pouco mais claro, dá para ver território Bantu, né? A linguagem, etc., os grupos, né? E assim por diante. O movimento que eles fizeram aqui em África, né? E as distribuições antigas, os grupos que falavam Bantu nesse tom mais escuro. Então, vamos continuar. Bom proveito a todos e todas. Tá? Vamos lá, que tem, né? Então, é uma estrutura temporal, espacial, visual, ética, espiritual, estética, diegética. Diegética quer dizer narrativa, tá? Ela conta uma história, tá? Então, e arquétipo, né? Estou olhando para você que é você fazer arquétipo. Tá? Então, uma coisa antes de eu entrar ainda, mostrar, né? Aqui eu vou apresentar, deixa eu ver só uma imagem aqui, tá? Uma coisa que é importante para a gente entender é essa relação de arquétipo e imagem arquetípica, tá? Então, quando eu falo imagem arquetípica, tá? Isso foi uma coisa que, gente, eu demorei para entender, porque não é difícil, né? Então, e aí, de Genga, você tem o que? Movimento do Sol. Então você tem o Sol aqui, aí ele movimenta para cá, aí vai para cá, depois vai para cá. Tá? Aí você tem ainda, dali para cima, tá? Dali para cima você tem a gente chama de Kun, inseto. E olha que interessante, Kun Pemba. A palavra Pemba, que a gente faz mesmo. Então, Pemba, né, que tem a ver. Então, com Pemba é o mundo dos mortos. É uma referência. O X é branco porque tem a cor dos ossos dos mortos, dos ossos ancestrais, que riscam o ponto. Então, que é a Pemba, chamada de Pemba. A palavra Pemba vem de Com Pemba, que é o mundo dos mortos. E com Sek, que é o mundo dos vivos. Então, o que acontece? E aí, os arquétipos, né? Nós temos aqui Kala, Tukula, Luvemba e Mussomi. Então, ele é representado de fato por sóis. Então, na cultura bantu, todo mundo é um sol. A gente nasce, a gente amadurece, que é o meio-dia, a gente entardece, que é o envelhecimento, e a gente tem o sol da meia-noite, que é o sol de autoconhecimento e produção do espírito no mundo dos mortos, que um dia vai renascer na nossa comunidade. Né? Então, o vô e a avó que foi, eles vão voltar um dia. Então, por isso que eles não morreram, não está presente, só tirar férias, logo volta. Tá? Então, e é o sol. E aí, por que eu estou falando da imagem arquetípica e do arquétipo? Então, Kala é o início. Tukula é a posição da sua vida que você está mais produtiva, você está maduro, você está com tudo em cima, em termos de saúde, você está com sucesso, você alcançou o que você quer na vida. Mas, claro, tem um dia que o sol vai se pôr. Isso é para todos e todas. E aí você tem, né, Luvemba, que é quando atravessa para cá, você tem outra relação aqui. Tá? Então, esse sol, o sol, ele é uma imagem arquetípica. Tá? Agora, qual é o arquétipo? O arquétipo é o arquétipo do nascimento, o arquétipo
né, da maturidade, o arquétipo da morte, o arquétipo do mundo espiritual. Então, arquétipo é uma coisa, imagem arquetípica é outra. Vou dar um outro exemplo. O arquétipo é como se fosse o arquétipo é o cabide. Aí você coloca qualquer roupa em cima desse cabide. A roupa é aquilo que você vê. Ela é a imagem arquetípica. Então, quando eu falo de sol aqui, então eu estou usando o sol como uma imagem para ilustrar um arquétipo. E uma outra coisa, arquétipo não existe. O próprio livro fala isso. Aí você dá um nó na cabeça, porque o arquétipo é um dever, é uma potencialidade, é uma virtualidade. Quando ele se manifesta e você percebe o arquétipo, ele deixou de ser arquétipo, porque arquétipo não é para ser percebido. Aí quando ele se manifesta, pronto, é a imagem arquetípica. Tá? Então, porque o arquétipo não é representação, você não consegue tirar foto do arquétipo, mas uma foto é uma imagem arquetípica de algum arquétipo. Mas o arquétipo em si você não representa. Então isso é um movimento diferente, difícil de entender mais, né? A gente consegue. Então o arquétipo do nascimento, o arquétipo da maturidade, da morte, da vida, né, espiritual, eles são representados por sóis. E aí a coisa mais doida, mais legal, cada um tem uma cor, e a cor é muito importante. Aqui é preto, cada é preto, porque é a cor do vazio, você está nascendo, você vai ser preenchido de sentido, você vai crescer, você vai se desenvolver. A cor escura é a cor do vazio, ela vai criar. Aí você tem aqui em cima, você tem a cor vermelha. Tu pula, porque o vermelho? O vermelho é a cor do sangue, a cor da energia, a maturidade da tua vida. E aí você tem aqui o branco, a cor dos ossos, é a morte. E aqui a cor amarela. Branco, vermelho, preto, amarelo. Vocês já perceberam a padronagem dos tecidos africanos que aparecem essas cores? Aí você começa a fazer as conexões. Pode ver, tecido africano tem todas essas combinações dessas cores aí. Né? Quando você olha para o Zé Pilintra, que é aquele, né, o Zé Pilintra mais carioca, branco, preto e vermelho. O Zé Pilintra branco, novembro, vermelho, cheio de energia para dançar, para malandragem, mas para trazer a cura, trazer a diferença. E é preto na pele, você tem 3 cores ali. O amarelo, ele é o sol. Ele é o sol, a gente chama de sol da meia-noite, né? É o sol, o amarelo, ele vem ali porque ele tem a ver com tem a ver com o ouro, com a riqueza, tem a ver com essa coisa de quando o espírito vai, atravessa a calunga, sai do mundo insecto, para com o tema, ele atravessa, então ele tem um momento de luz, ele representa a luz, a iluminação, o crescimento. E aí o que é interessante, se desenha uma espiral. Então por isso, né? Então é por isso que quando a gente volta, né, passa por esse processo, vai lá para compensa, aí renasce. A gente não está nascendo no mesmo ponto que a gente morreu aqui, a gente está ampliando, diferente. Entendeu? E aí eu vou falar um negócio assim que muita gente pergunta assim, por que o Espiritismo virou religião do Brasil? Em 1860 chegou o espiritualismo no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. O mesmo espiritualismo foi para os Estados Unidos, veio lá da Europa. Mas por que o nosso espiritualismo virou religião? Aí virou espiritismo, é outro nome, espiritismo. E lá nos Estados Unidos virou Annabelle, teatro, comércio, negócio, consumo de filme de terror. Porque as mesas girantes, as incorporações dos médiuns eram todos feitos em teatro. Então não tinha uma casa espírita, eles iam no teatro. Chegou um tempo que as pessoas pagavam ingresso para ver a pessoa médica lá na mesa, assim, incorporar um espírito. Chegou um tempo que você ia para um teatro que era tudo combinado isso. Tem sessões aí que acontecia a sessão lá em cima, alguém batia uma porta lá atrás, fazia um barulho, não sei o quê. As pessoas pagavam para sentir susto, sentir medo. É a lógica do cinema, no filme de terror. Entendeu? Então, nos Estados Unidos, a mesma coisa que chegou lá, chegou aqui no Brasil. Lá virou indústria de entretenimento. Annabelle, né, invocação do mal, assim por diante. Olha quanto isso um movimento de dinheiro. Então, exato, foi a mesma coisa que chegou lá. Também está lá, só que lá não virou entretenimento. Aqui, o que acontece? Você encontrou, o espiritualismo encontrou uma elite carioca
que não aceitava a religião africana, não aceitava as religiosidades indígenas, não era muito da católica, não era muito da protestante. Então a elite carioca falou, opa, esse discurso meio científico, que é o espiritismo falando de como que é a vida após a morte, colou com eles, ele é científico. Tem gente que bate na tecla do espiritismo que fala que não é religião, é ciência. Aqui no seu colega próximo, ele é MF, é Augusto, ele foi contemporâneo meu lá em Fora. Ele fez, eu não livro da tese agora, mas a tese dele é mostrar justamente isso, né? Que esse tríplice aspecto do espiritismo, que é ciência e filosofia, foi forjado no Brasil. Ele prova por A mais B na tese, ele estudou da aula de Kardec. Se for lá achar, você não vai achar esse tríplice aspecto. E a Jaqueline Stoll, que tem um livro chamado A Espiritismo Brasileira, que ela gosta dessa expressão, aí ela vai explicar para você que é uma criação nossa, né? O babado é nosso aqui, né? E aí também esse processo. O Gilberto também, né? Naquele texto dele. Então, uma das coisas que se explica, por que o espiritismo virou essa força, né? Essa potência religiosa que ela tem. Tanto é que a terceira maior religião no censo é o espiritismo, é por causa do nosso caldeirão cultural. Então o espiritismo chegou, né, num país que acreditava nos seres da floresta, nas entidades da floresta, que acreditava, né, no parente que morreu e vai voltar. Isso aqui é uma casa muito com a ideia de reencarnação. Né? Então você tem ali, né? E você tem uma ascendência também meio europeia, que já vem dos celtas, das bruxas, das quirondas, etc. Então esse é o nosso caldeirão. É por isso que o espiritismo aqui não virou entretenimento, ele virou religião. Né? Ele ficou, né? Até onde eu sei, é o único país que tem espiritismo. Aí, ó, dá bonita, né? Isso. E aí, seguindo aqui, então, esse caldeirão cultural que fez com o espiritismo, então só abrir um parênteses aqui para a gente falar tudo isso. Tá? E aí, você tem várias representações. Ó, você que desenhou aqui, ó, você que pesquisou agora, você vai aparecer. Você joga no Google de quem é compra, você vai achar vários exemplos. E aí o ponto, né? Isso aqui é um estudo, por exemplo, do Thompson, né, que é o antropólogo que estudava. Ele citou muito, ele trabalhou junto com o SEC também. Tá? Aqui é só para a gente poder entender. Aqui são coisas que você vai buscando na internet, você tem muita coisa que vai explicando. Né? Ele está em inglês, etc. Tá? E esse aqui é o nosso bandeira, que é a Musec Foucault. Né? Tem um movimento na academia agora, gente, eu estou adorando, né, quando o pessoal fala assim, menos Foucault, mais Foucault. É isso. Então, menos Foucault, mais Foucault. Esse é o slogan acadêmico que está surgindo na área de estudos aí, né? Porque o Foucault é europeu, né? Mas é que parece o nome também, né? Parecido, mas Foucault é um nome complexo ainda, né? É trava-língua, né? Mas enfim, não sei Foucault ou só Foucault, é como a gente conhece. Vamos falar um pouquinho dele. Então ele fez um livro, esse livro, esse aqui é uma edição de 2001, tá? Em inglês. Então ele é antropólogo, foi para os Estados Unidos, ele foi educado nas duas, né, na educação ocidental e na educação africana. Foi muito importante ele participar de 3 faculdades, 3 escolas congolesas que ensinavam a tradição, né, do cosmograma Congo, da própria cultura, então foi importante. Não eram escolas na África com a cultura ocidental, então tem essas duas formações. E ficou um tempo nos Estados Unidos, veio para o Brasil, tinha um congresso que tinha a ver com capoeira na Bahia, acho que foi em 2008, mais ou menos, e ele faleceu em 2013. Tá? Então tem muita gente agora que está começando a ver muita tese que está trabalhando com ele. Tá? Tem uma tese do Sinésio Feliciano Pecanha, que é o mestre Cobra Mansa, lá da Federal da Bahia, que fez uma tese usando ele. Tem um outro também. Eu achei que você conhece esse antigamente. Isso, esse aí que vamos falar sobre ele. Legal. Então esse livro aqui, só para a gente contar a história dele, foi escrito nos anos 80, depois em 2001 a editora resolveu publicar. Tem esse título aqui, mas o livro que foi publicado agora, tem menos de um mês que foi publicado em português agora, por uma editora, finalmente. Esse é o livro que foi publicado há menos de um mês. Inclusive quem fez a tradução é o Gilberto Santana. Gente, só para fazer um adendo aí, esse é o livro que acabou de chegar, ó, vamos ver, tem aí o cosmograma. O livro africano sem título, isso é o título do primeiro livro dele dos anos 80. Tá? Só para retomar aqui, nos anos 80, o título da primeira publicação era o livro africano sem título.
Aí em 2001 publicaram com esse título aqui, tá? Mas aí a editora, enfim, eles resolveram resgatar o título dos anos 80 para essa edição, para manter as raízes da publicação. Tá? E o Tigana, o Fouquial aqui, vale a pena a gente dar uma olhada, né, estudar ele um pouco, foi um dos mais eminentes perspicazes estudiosos da cultura africana, nasceu em 1934, em Manianga, no antigo Zaire, agora na República Democrática do Congo, e foi educado tanto no sistema de pensamento africano quanto no ocidental. Tá? Foi educado em 3 grandes instituições educacionais, como eu comentei, Banto Congo, né, que seria Kimba, Kimpasi e Lemba, né, que são instituições famosas. No final dos anos 50, Fouquial cursou a universidade e também lecionou em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Em 63, fundou o Instituto Luialuno Luansi, mas um centro educacional, o primeiro dedicado a pesquisar e documentar a cultura tradicional Congo, que influenciou grandes estudiosos ocidentais como o Robert Ferris Thompson, que é aquele antropólogo que eu comentei, o John Jansen e o Wyatt Negaff. Então, Fouquial lecionou por muitos anos nos Estados Unidos, onde também continuou seus estudos e ensinou aos norte-americanos, particularmente afro-americanos, a complexidade e a profundidade da filosofia africana por meio de várias palestras e apresentações. Foi PhD em desenvolvimento comunitário, Master em biblioteconomia, Master em Education, administração e bacharel também em antropologia e arte. Publicou inúmeros livros e artigos como Congo, Cosmology, que é a cosmologia Congo, que é esse livro aí, culmina a Congo-Based Tradition, The New World, uma tradição Congo, baseada no Congo e entre outros, tá? E aí, o Tigana é o tradutor. Então, como que eu descobri o Tigana? Gente, tem uma... É incrível, né? A USP, às vezes, a gente fala assim, não quero pagar muito pau para a USP, mas às vezes tem que tirar o chapéu. A USP tem mestrado, doutorado de tradução. Que sensacional! E o cara foi fazer doutorado em tradução e ele resolveu, vou traduzir o Sec Fouquial com o meu trabalho de doutorado, você entendeu? Então a tese dele é fácil de achar. É o livro, para quem não é, porque o livro, eu comprei o livro assim, é uma facadinha, de parcelar, R$75, né? Então é uma facadinha. Mas. Não, está mais barato, vai ter que pedir para mim. Aí não peço. Eu fui direto na editora, ainda assinei quando estava assim. Mas não sei como é que você entrega. Para 69 deu uma queda. Deu uma queda já. Naquela editora que vai ser com 6, se não for boa, lá é 86. 86, então paguei 70 lá. Nossa, é o primeiro mais vendido nos Estados Unidos em história. Então, assim, eu comprei na editora, quando eu vi que a editora ia lançar, eu fiquei na fila, eu já deu nome, eu comprei com antecedência, eu falei, não, eu não preciso ter livro, imagina, é a primeira vez que está sendo publicado em português. E aí o Tigana, ele fez esse doutorado de tradução, tá? Então tem a tese dele, é só baixar na USP lá, você consegue baixar. Ele tem a primeira parte, toda a parte teórica que ele desenvolve, ele fala muito sobre os provérbios africanos, sobre a tradução, e também depois ele apresenta o livro do Sec Fouquial, ele apresenta traduzido. Então, esse livro que a gente está vendo aqui agora é o resultado desse trabalho. E uma coisa que é interessante, só não sei se vocês sabem, mas eu aprendi porque eu trabalhei na editora da Universidade Federal do Paraná, e foi quando eu aprendi que tradutor de livro tem o mesmo peso do autor. Então, eu não sabia, eu não tinha noção. Só, quando eu fui trabalhar na editora que eu vi que eu achava que era só um tradutor. Olha que preconceito, só um tradutor. Cara, o cara fala na atualização das últimas, ao menos na nossa área, porque as áreas variam na CAPES. Eu conheci muito o último coordenador de área da comunicação, era um cara muito legal. Bom, colegas, terminamos aqui a primeira parte do registro de vídeo desse mini curso, trazendo aqui ainda algum registro, o livro Africano Sem Título, aqui também o Tigana Santana, que foi citado pelo autor. Também, antes de concluirmos, mostrar o pessoal que participou do mini curso,
uma lembrança aí, agradecendo a todos e todas. E novamente os créditos, os registros, agradecimentos, né? E em breve vamos soltar com a parte 2, né, desse mini curso, um conteúdo muito interessante, importante, também com a participação do público em geral. Muito obrigado, façam um bom proveito, bons estudos.